Bom, hoje é o resultado de muito trabalho, de muitas pessoas, mas pelo menos 3 aqui eu vou nominar, que é a senhora Dirleide, Alcimar e o Yaile, que foram os primeiros redatores, alguns anos atrás, desse projeto. Aliás, a dona Dirleide está aqui, ó, acabei de falar nela, ela foi uma dessas pessoas que redigiu esse projeto e que foi fundamental para a captação desse recurso do governo federal, que agora o presidente Lula efetiva, transferindo esses bens para o município de Porto Velho, com a finalidade de ter uma sala de situação para melhor desempenhar as atividades de fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Então, hoje nós estamos aqui na inauguração do lançamento do Escritório de Governança, um projeto que a gente desenhou, né, com uma equipe técnica de alta ponta lá na SEMA e assim, desde 2017 que a gente está tentando e agora a gente está tendo a realização desse sonho que vai ajudar muito Porto Velho, não só a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, a Defesa Civil e outra secretaria com dados reais, com dados nossos, que a gente possa planejar Porto Velho do jeito que a gente quer. Valeu, gente! Seja bem-vindo. O que significa esse escritório, essa união com os municípios? Então vamos lá, boa tarde a todos. O próprio nome já fala a união, né? Então, união são responsabilidades compartilhadas, são agregando valores, agregando responsabilidade pública. Então, a Defesa Civil, logicamente, fomos convidados para fazer parte também desse grupo, né? Dessa situação, principalmente dessa governança que a gente vem compartilhando também a nossa parte, nossas atuações, nossos critérios de prevenções. Então, mais uma vez, o trabalho da Prefeitura Municipal, que tudo isso reflete a nossa ponta da lança, que é a comunidade, é a população de Porto Velho. E com isso, envolvendo os demais municípios, fortalece mais uma união, né? Com certeza, como foi citado, a parte da união, essa unificação, esse gerenciamento de obrigações em instituições, isso cada vez reforça o trabalho, reforça o emprego e reforça a entrega dos problemas que a gente enfrenta, principalmente como Defesa Civil, inverno e verão. Então, todo esse alinhamento, com certeza, em prol da comunidade, cada vez mais sendo um trabalho positivo da Prefeitura Municipal, do nosso prefeito Del Moraes, fazendo a sua entrega e levando essa unificação, levando essa união com os municípios, que isso é muito importante. E a gente, como Defesa Civil Municipal, abrir um leque, justamente o feedback com outras Defesas Civil de outros municípios, no quesito Defesa Civil, isso é importante demais. E, logicamente, com o escritório, com todo esse estabelecimento, essas portas, esses leques são muito mais abertos. E quando se fala essa união, Marcos, a preocupação maior, principalmente a existente que vem acontecendo, afinal de contas nós temos aí 6 meses de verão, 6 meses de inverno. Quando é o inverno, é claramente as cheias, quando é muitas vezes o verão, é a esqueimada, e com isso, claramente, não somente Porto Velho, essa união se juntar com os demais municípios, principalmente para esse fortalecimento. Logicamente, igual eu falei, abre-se um leque não só de hidrológico, meteorológico, mas se abre um leque N situações, N reuniões, N gerenciamentos, e logicamente agregando a Defesa Civil, logicamente nessa parte aí hidrológica e meteorológica. Ou seja, estamos para servir, porque Defesa Civil somos todos nós, e vamos cada vez fazendo a nossa parte, unificando essa irmandade frente aos nossos municípios, frente aos nossos amigos da Defesa Civil Municipal, também a nossa estadual. Sucesso, obrigado pelo carinho, e fica o nosso alerta também aos nossos amigos. Bom, essa iniciativa ela visa uma parceria interinstitucional envolvendo as esferas municipais, estaduais e federal na busca de recursos, de meios de combate à queimada, meios de impulsionar o desenvolvimento econômico da região através de um critério de sustentabilidade. Então, o governo federal tem destinado recursos aos municípios com essa perspectiva e Porto Velho se insere nesse contexto como um importante local de desenvolvimento sustentável a partir desses critérios de governança ambiental.
Bom, eu trabalho no ICMBio, que é uma instituição federal de meio ambiente, né, que faz a gestão das unidades de conservação federais. Em Porto Velho nós temos 5 unidades de conservação federais. De Desenvolvimento da cidade, SEDEC, Lucimar Raposo, muito obrigado. Representando o secretário de Estado. Todas, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu estou coordenando o projeto Floresta Mais Amazônia, que é um projeto liderado pelo Ministério do Meio Ambiente, implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E nosso objetivo é utilizar os recursos que o Brasil conquistou em 2014, 15 de redução do desmatamento, né, uma redução significativa naqueles anos para a redução do desmatamento, e pelo mecanismo de REDD, o Brasil recebeu 96 milhões de dólares para poder executar e apoiar políticas como essa que a gente está apoiando aqui em nível municipal. Então, o projeto ele tem vários outros componentes. Hoje de manhã a gente estava falando sobre isso, inclusive PSA para pequenos agricultores e agricultoras, apoio a comunidades, apoio à socioeconomia, mas hoje é o dia que a gente está aqui juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, os parceiros do IBAN e o FUNBIO, para a gente inaugurar, né? Para a gente... Acabou a bateria. Obrigada. Para a gente inaugurar o escritório de governança, que na verdade foi um sonho sonhado pelo Ministério do Meio Ambiente, que a gente embarcou com muita vontade de fazer acontecer, né? Então, são 70 municípios que estão sendo apoiados pelo projeto para aquisição de equipamentos, capacitação, porque no fim a gente quer mesmo que essa capacidade local de monitorar o desmatamento, a capacidade seja local para monitorar o desmatamento e tomar ações que possam evitar, né, ou as queimadas e o próprio desmatamento. Na verdade, a gente não quer só monitorar, a gente quer fazer atividades que vocês possam imprimir ações aí de prevenção. Então, a gente está muito contente com o esforço da equipe, né, a equipe aqui do município, que foi muito batalhadora, conheci algumas pessoas hoje, para conseguir fazer com que isso acontecesse. Então, na verdade, é o meu agradecimento e o meu parabéns para o município aqui poder estar realizando, implementando a escritório de governança. Só para destacar, queria destacar meu colega Marcelo Lima e meu colega João, que também foram muito importantes para fazer isso tudo acontecer, não só aqui, mas os outros 69 municípios. Muito obrigada, gente. Bom, é uma satisfação estar aqui. Eu gostaria que, antes de mais nada, e até que a mente me traia, mencionar, e eu fiz isso exaustivamente em todas as entrevistas, mas citar expressa e explicitamente o nome aqui da senhora Dirleide, do senhor Alcimar e do senhor Iália, que são servidores de carreira da Prefeitura de Porto Velho e que de longa data sentaram, não, falei, ó, quem foi que sentou? Sentaram e escreveram, redigiram o projeto, conseguiram alcançar êxito e a aprovação em todas as instâncias possíveis e necessárias para que isso acontecesse. Isso, mais uma vez, reforçando, inclusive, o compromisso da atual gestão com os servidores de carreira, no caso de alguns deles, com os servidores da engenharia, e marcar essa distinção também com relação a todas as questões. Também não seria demais registrar, aliás, não seria demais, é que é fundamental e central destacar aqui os agradecimentos em nome do prefeito Léo Moraes, do município de Porto Velho, da Secretaria de Meio Ambiente, ao governo federal, à presidência da República, o presidente Lula, assim como aos representantes do Ministério do Meio Ambiente, que tornaram isso possível. O governo federal tem sido absolutamente generoso com Porto Velho e de
forma mais ampliada com o estado de Rondônia com relação às questões ambientais. No ano passado, muito se falou, por exemplo, da redução dos índices de queimada, mas não teria sido possível sem a alocação, por exemplo, de 70 milhões diretamente do governo federal no Corpo de Bombeiros do Estado, que permitiu fazer um enfrentamento aos incêndios florestais, às queimadas e às outras atividades criminosas desse tipo que tanto nos assolam e que tem sido notável a diferença em qualidade do ar, em condições climáticas dos últimos 3, 4 anos para cá. Né? Então, e feito esse registro, dizer que o município de Porto Velho fica inteiramente à disposição, reiterando os agradecimentos a cada um dos demais órgãos federais, estaduais e as demais secretarias e órgãos co-irmãos para a máxima efetividade e funcionamento dessa estrutura. Que ela seja uma estrutura não de uma pessoa, não de um pequeno comitê, de um pequeno grupo, mas que esses dados possam ser partilhados e multiplicados e, oxalá, possam inclusive servir como um grande laboratório de educação e experimentação ambiental, fundiária e climática para toda a Amazônia. Muito obrigado. Todas e todos, em nome do prefeito, dou boas-vindas aos colegas de Brasília, do Ministério, aos colegas da IBAMA, do CNBio. A gestão tem muito valor, agrega bastante essa cooperação interinstitucional. Sabemos que o desafio é muito grande, né? A questão climática ela nos cobre em várias frentes aqui. Hoje, falava com o nosso superintendente dos distritos, tivemos uma audiência sobre crise hídrica. Então, tudo isso se relaciona e atinge a todos indistintamente. Eu acredito que se tem uma coisa que os efeitos das mudanças climáticas acaba sendo justo, porque atinge pobre, atinge rico, atinge todas as classes sociais, uns mais, outros menos, mas sabemos que estamos todos no mesmo barco. E sobre essa perspectiva, o município tem se preocupado em estar sempre na vanguarda do desenvolvimento sustentável. Né? Não adianta nada nós termos um potencial de recursos naturais enorme e não soubermos utilizar adequadamente. Foi-se o tempo que essas consequências demoravam para vir, elas estão vindo cada vez mais rápido. Então, precisamos de ações dessa natureza. O escritório de governança nos possibilitando fazer esse monitoramento, nos permite ter um planejamento de ação. O planejamento de ação tempestivo, isso é fundamental. Sabemos que nas crises, o tempo de resposta do poder público acaba sendo a diferença entre uma tragédia e entre um evento que não seja, né, tão danoso. O Brasil foi esse o tempo também que estava distante disso. Hoje nós temos tristemente visto com cada vez mais frequência episódios de desastres naturais com consequências catastróficas. Então, Porto Velho, o município tem se preocupado com isso e nós queremos pautar as nossas ações em evidências, na ciência, em dados, e isso nos permitir trazer o desenvolvimento para a nossa gente. Então, quero parabenizar os envolvidos, servidores da casa, os amigos da SEMA, da SEMAGRIC, que vestiram a camisa do município, esquecendo, né? As unidades elas são gerenciais, nós somos todos município e sob essa perspectiva nós estamos de portas abertas ao Ministério do Meio Ambiente, aos colegas de todas as instituições para a gente somar. Então, meus parabéns e deixar a Secretaria de Governo da qual faço parte de portas abertas para auxiliar na interlocução e na efetivação dos demais projetos que vêm na esteira do Escritório de Governança. Atuação e programas em territórios estratégicos do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Cadê os aplausos? Obrigado, pessoal. É um prazer imenso estar aqui em Rondônia novamente. Já venho acompanhando outras políticas, né? A implementação de outras políticas aqui no Estado há bastante tempo. Queria rapidamente falar um pouco de a inauguração desse escritório hoje, ele se insere numa estratégia muito maior de atuação, em conjunto aqui o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Nós temos aqui uma iniciativa grande, que é o Programa Aumento dos Municípios. Esse programa, é importante dizer para vocês compartilhar aqui, que ele nasceu em 2013 de uma ida da bancada, de uma boa parte da bancada do Estado de Rondônia e do Estado do Amazonas, lá no Ministério do Meio Ambiente, onde, óbvio que os parlamentares foram conversar com a ministra Marina Silva no sentido de tentar entender a questão das operações de fiscalização, que ela vem de forma muito forte, de fato,
na região da Amazônia. E a ministra, claro, não pôde se comprometer de reduzir fiscalizações, né, que seria uma ingerência, mas ela se comprometeu com a bancada de tentar buscar outras políticas que pudessem vir e apoiar esses municípios, apoiar o Estado no sentido de reduzir e controlar desmatamento e incêndios florestais na região. Foi assim que foi criado o Programa União dos Municípios. O presidente Lula entendeu a importância de não ter só fiscalização na região, mas de ter também políticas indutoras que aterrissem diretamente no território e possa melhorar a vida das pessoas que vivem na Amazônia. Então, o programa foi criado pelo decreto. Pode passar, quem está passando aqui, gente? A apresentação. O programa foi criado pelo decreto 11687, 2023, e ele trabalha hoje com 6 estados, que é Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. São 81 municípios que hoje estão na lista dos municípios prioritários para controle do desmatamento e degradação. Não sei se eu vou para ali para acabar com o feijinho. Vamos ver se fica melhor. E esses 81 municípios, gente, eles respondem por 78% do desmatamento na Amazônia. Então, se nós tivermos políticas eficientes para esses 81 municípios, nós não precisamos gastar esforço, dinheiro, atuando na Amazônia inteira, e a gente tem, de fato, um foco de redução muito grande nas nossas taxas. Nós trabalhamos atualmente com 2 carteiras de investimentos nossas. Primeiro, no Fundo Amazônia, na agenda de regularização fundiária, ambiental e assistência técnica, são 600 milhões. Nós acabamos de... estamos fechando hoje, aliás, o processo licitatório que vai selecionar as empresas prestadoras de serviço para regularização fundiária e ambiental. São 16 lotes, né, que atuarão nesses 6 estados. São... Me chamo Yaile Gesine, sou engenheiro ambiental da Prefeitura de Porto Velho e o que a gente está agora aqui é apresentando o escritório gerencial. O que é o escritório gerencial? O escritório gerencial ele faz parte do programa União com os Municípios. Esse programa veio para dar apoio aos municípios para que a gente possa, através de informações provindas de satélites, monitorar os principais focos de calor e incêndios dentro do território do município e com essas informações nós conseguirmos mapear e começar a monitorar todas essas áreas. Além disso, o programa União com os Municípios trouxe essa estrutura para a gente e ele vai estar trazendo também outras etapas do projeto, como a regularização fundiária rural e ambiental de propriedades rurais, além de programa de pagamento por serviços ambientais, que é o PSA, e assistência técnica rural para os produtores envolvidos no programa. Essa sala de situação ela foi montada para que o município possa ter, na sua origem mesmo, conseguir captar imagens, gerar informações, trabalhar elas e assim monitorar as questões do nosso território, principalmente relacionadas a focos de calor, queimadas e as questões relacionadas às cheias e inundações, que vão ser gerenciadas dentro desse escritório. Toda a atividade que está sendo feita aqui é para o desenvolvimento do município. Então, não tem-se nenhuma função aqui de realização de trabalhos coercitivos junto ao município, e sim levantamento de informações para que a gente possa colocar as políticas ambientais de desenvolvimento territorial do município à frente, com informações coletadas, tratadas e utilizadas pelo próprio município. Aqui os principais equipamentos que a gente tem aqui da sala de situação são, além dos computadores para geoprocessamento, para a gente fazer os mosaicos e outros trabalhos que a gente vai ter de geoprocessamento, a gente tem aqui os drones, que eles estão vindo para melhorar não, na verdade, fazer o upgrade na questão nossa relacionadas à captação de imagens. O Phantom que está aqui,
ele é da DJI, e ele, junto com o Arator, são as nossas duas ferramentas para captação e georreferenciamento de imagens. O Arator ele tem uma capacidade por plano de voo de aproximadamente 1.200 hectares levantados. Isso daí é um salto na nossa capacidade de captação de imagens em alta resolução para o controle ambiental. E a nossa cidade está saindo na frente de muitas outras. Nós temos hoje um dos melhores centros de geoprocessamento e georreferenciamento das capitais brasileiras. Então hoje a gente está aqui, né, em mais uma etapa que a gente fala assim fundamental, que é a instalação, né, do escritório. É um escritório que vem de uma etapa, é uma das etapas do programa do União com os Municípios, o Porto Velho faz parte. A gente já está entrando aí na etapa da assinatura, né, com a Agência Nacional de Assistência Técnica, para que a gente consiga fazer a parte da regularização fundiária. Então é um programa do Ministério do Meio Ambiente que a Prefeitura, né, o prefeito Léo Moraes, sabiamente colocou o escritório para poder estar utilizando para toda a Prefeitura, né, em vez de estar utilizando só para o meio ambiente, mas assim, de certa forma para toda a Prefeitura. Agricultura, meio ambiente, defesa civil. Então eu acho que hoje aqui é um marco, é uma das etapas que vai fazer com que a Prefeitura do município de Porto Velho cresça bastante, né, e desenvolva, consigamos melhorar nossas políticas públicas.